Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um programa Café de Negócios e neste programa eu trouxe para conversar conosco uma pessoa muito especial, o Everton Fernandes, que vai nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória e eu tenho certeza que vai inspirar você. Everton, muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Érica, eu que agradeço. O convite, a surpresa, né, de poder estar junto com você e com todos os seus telespectadores. E como a gente conversava há pouco, né, espero que a minha história possa impactar outras vidas, outras histórias e que realmente venha muito fruto daqui. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. A ideia, inclusive, do nosso programa é trazer pessoas com histórias como a sua. Pessoas que vieram, gente como a gente, e que a gente possa levar essa mensagem para o público para dizer que todo mundo pode ser aquilo que quiser ser, né? Basta querer. Sim. Então, para começar, Everton, conta um pouquinho para a gente quem é o Everton Fernandes. Eu costumo dizer, né, que eu tive bons professores na vida, né, para chegar onde eu cheguei. Então, começando lá de trás, né? Eu sou nascido aqui em Itu, né? Meus pais vieram... O meu pai veio do interior de São Paulo, de uma cidade chamada São José do Rio Preto. Certo. A minha mãe é de uma cidade chamada Socorro. E meus avós vieram para São Paulo. Sim, meus pais se conheceram na cidade de Santo André, para onde eles vieram. E aí, na década de 70, meu avô decidiu vir para o interior e acabou conhecendo a cidade de Itu, e onde ele se estabeleceu. E logo em seguida meu pai veio, já casado com a minha mãe e já com a minha irmã mais velha, já nascida. E aí onde eu nasci, então, em 1976, lá no bairro Chacras Reunidas IP, pertinho ali, hoje onde é a empresa cervejeira aqui da cidade, e ali era a nossa chácara. Cresci ali junto com outros amigos, outros colegas, né? A infância regada a muito banho de rio, a muita guerra de goiaba, e esse é o início, então, da minha história, né? Caminhando ali no sítio com meu avô, aprendendo bastante coisas que eu queria e coisas que eu não queria aprender, né? No sítio nós nunca tivemos criação de animais grandes, mas certo. A gente sempre teve criação de animais pequenos, né? Frangos, porcos. E aquilo não era muito a minha praia, né? Ter que cuidar de porco, cuidar de galinha, cuidar de coelho. E eu confesso que às vezes eu fugia dessas tarefas, né? Meu avô ficava muito bravo. E meu avô era autodidata, né, em algumas coisas, como no serviço de elétrica, de pedreiro e de encanador. Ele era meio autodidata nisso. E ele queria muito que eu aprendesse isso tudo, mas confesso que eu não fiz muito esforço para aprender essas coisas. Mas tive que passar por elas, né? Aprender a colher uma verdura, aprender a preparar uma lavagem para dar para os porcos, preparar ali a quirela, o milho para jogar para as galinhas. Everton, e você me falando isso me remete a algumas coisas, né? Hoje a gente vê um mundo completamente diferente, né? Essa Sim. geração de jovens completamente diferente. Sim. Você tem filhos? Eu tenho uma menina de 21 anos. Certo. Você, com essa experiência que você teve na sua infância, o que isso você consegue trazer para a tua vida hoje, Everton? Primeiro, eu acho que é a questão do respeito, né? Nós vivíamos como uma comunidade, né? No sítio eram várias casas. Então, nós aprendemos a pedir bênção, né? Pro pai, para a mãe, pro avô, pros tios, beijar a mão, né? Pedir a bênção beijando a mão. Então, valores, né? Valores demais, né? Valorizar não só a questão do ser humano, do respeito, mas valorizar o que você tinha, né? Eu lembro que a gente tinha muita fartura em casa. Fartura de verdura, fartura de ovos, e isso nos alegrava demais, porque eu tenho uma recordação dos nossos vizinhos, quando nós matávamos porcos em casa. Era um evento, né? Matar porco em casa era um evento, que começava às 5h30 da manhã, preparando o fogareiro, fervendo a água, preparando o porco, enfim. E ali os vizinhos iam chegando e havia uma partilha, né? Então eu tenho muito disso hoje ainda, né? Graças a Deus, a questão da partilha, isso é muito forte e foi um dos princípios que ficou muito enraizado, vindo da minha família. Minha mãe tem um coração muito bondoso, muito generoso, e eu lembro disso lá de trás, pequeno, né? Com 6, 7 anos,
Quando a gente matava, então, um porco, era dividido entre os vizinhos, né? Era muito legal. E não só isso, quando a gente tinha um vizinho, lembro deles e quero, se eles estiverem acompanhando, quero mandar um abraço para eles, né? Para a família Macena. Eles faziam muito rapadura. Produziam rapadura. E eu lembro que também, quando eles produziam rapadura, era um evento. E a gente ia para lá para pegar também um pouquinho da rapadura e alguns dias da semana a gente não tinha muito o que fazer. Televisão, eu lembro que só a gente tinha televisão ali naquela época e as pessoas iam em casa para interagir, né? E às vezes a gente deixava a televisão de lado para estourar uma pipoca, fazer um bule de café e ficar conversando, batendo papo, né? Então, você trouxe, né? O que você traz de lá de trás? Sim. Eu acho que a principal mensagem, Érica, são os valores. São os valores, né? Os valores da família, os princípios, né? A vontade de estar junto com as pessoas, de compartilhar, de realmente dividir, né? Partilhar, né? Com alegria. E que hoje faz toda a diferença na nossa vida. Não tenha dúvida, né? E assim, que pena que as crianças e os jovens de hoje não têm essa experiência, né? Eu lembro, rapidamente, contando se deixar a gente conta a história, né? O tempo todo, para sempre. Mas eu tenho uma recordação que quando chovia, era estrada de terra. E nós íamos para a rua para fazer represa com a água, para ficar tomando aquela água, tomando banho daquela água de chuva. Imagina, hoje se uma criança fizer isso, ela... Fica doente na mesma hora. Não tenha dúvida. Everton, em quantos irmãos vocês são? Nós somos em 3, eu sou o do meio, né? Minhas irmãs sabem que eu sou o protegido da minha mãe, elas têm essa consciência, elas sabem disso, né? Dessa verdade. Porque é o único menino, né? Mas é uma disputa em casa, né? Porque, claro que mãe trata a gente tudo igual, né? Não há distinção. Mas sempre quando minha mãe faz algo pra mim, parece que é uma força do universo e elas acabam chegando naquele momento, né? Então, tá vendo? Fez a mistura que ele gosta, preparou a comida que ele gosta, e a mesma coisa para elas, né? Então, nós somos em 3 irmãos, eu sou o do meio. Hoje meu pai é falecido, né? Perdemos meu pai recentemente, e moro com a minha mãe, voltei a morar com a minha mãe, e vivemos lá também uma experiência, continuamos vivendo uma experiência de comunidade. Que bacana, muito bom. E depois dessa sua infância para o sítio, você permaneceu lá por um bom tempo ou não? Eu fiquei no sítio até 19 anos, né? Quando eu me casei com 19 anos, cedinho, né? Novo, né? Novinho. Logo depois de 2 anos, a Pietra nasceu. Mas eu fiquei no sítio até 19 anos, comecei a trabalhar cedo, assim, registrado, né? Hoje eu acho que nem existe essa possibilidade de você registrar um adolescente com 14 anos, né? Não sei que você seja um menor aprendiz. Estagiário. Um estagiário. Mas eu lembro que com 14 anos... eu comecei a trabalhar na empresa cervejeira aqui da cidade. Meu pai trabalhou nessa empresa por 32 anos. Puxa vida. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Minha mãe me acordando às 5h15 da manhã e dizendo assim, se prepara que hoje é o seu primeiro dia de trabalho. E aí fui com o meu pai, né? Meu pai entrava cedo também. E eu lembro que ele entrou pelo portão e eu meio que seguindo ele, acelerando o passo, porque meu pai sempre foi um homem muito, muito ativo, né? E eu acelerando o passo ali atrás dele. E ele só disse assim, olhou para trás e disse, olha, a partir de hoje, aqui você é o Everton e eu sou o João Barriga, que era o apelido do meu pai. Agora é cada um por si. Né? Então, siga a sua estrada a partir de agora, né? Siga o seu caminho. Procure aquela pessoa, ele apontou uma pessoa que estava próxima a uma carreta, para que fizesse a descarga daqueles engradados, e ele disse assim, aquela pessoa já está orientada de como ele vai proceder com você daqui para frente. E eu achei muito legal porque o primeiro passo foi subir no caminhão com 14 anos e descarregar aquela carreta de engradados. E aí começa a sua história profissional? Profissionalmente, sim. E aí? Pois é, e aí, né? 14 anos, né? Muita coisa, muita novidade, né? Um universo muito novo, onde eu disse lá atrás, né, que eu aprendi coisas que eu queria e que não queria com o meu avô. Exatamente. E lá, vivendo essa experiência, então, como empregado, né? Desde o primeiro dia, meu pai, ele tinha uma frase que eu carrego para sempre, né? Ele dizia assim, por pior que seja a verdade, diga a verdade. Então, a partir daquele dia, 14 anos,
eu iniciei a minha trajetória profissional, tendo a experiência de passar por vários departamentos nessa empresa. Comecei como operador de produção, né, batendo caixa na esteira, como eles diziam, descarregando caminhões, e depois fui galgando, né, outras experiências vieram, passei a ser operador de máquina, depois eu fui para oficina mecânica, eu fiz o segundo grau técnico, né, em um dos nossos colégios aqui da cidade. Eu acho que não há problema algum de citar o nome. Não. Fiz IBAL, né? Fiz colégio técnico no IBAL. E trabalhava de dia e estudava à noite? Sim, de dia até das 6 às 14h30. Eu lembro que eu saía das 6 às 14 e eu ia a pé para casa, né? Porque a gente morava ali no sítio, pertinho. E eu lembro que a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em casa era tomar banho e dormir. Eu dormia das 3 até às 6 da tarde, porque chegava em casa às 11 horas, 11h30, né? E 5h30 estava já na empresa, enfim. Então, era essa minha rotina já com 14 anos. E dava conta? Uai, se não dava, a gente tentava, né? Tenta dar. Mas ainda, eu sei que a gente vai falar muito disso ainda, eu lembro quando eu recebi o meu primeiro salário, Érica. Eu trabalhava no despaletizador de latas, e era uma escada, e meu pai subiu, eu recebi no RH, vim com o envelopinho fechado no bolso. Meu pai subiu a escada e falou, você foi receber o pagamento? Eu falei, fui. Então não conte agora. Ah, é? Então espera tá bom. Um pouquinho. Aguarde a gente no próximo bloco para você saber o que o Everton fez com esse seu primeiro salário. Nos veremos em breve, já já. Aguarda aí. Estamos de volta em mais um bloco do nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui com o Everton Fernandes, né, Everton, que eu falei errado, te chamei de Everson, mas é Everton. E o Everton veio nos contar uma história inspiradora, um profissional que iniciou sua carreira aos 14 anos numa empresa cervejeira aqui da região, uma empresa cervejeira aqui da região. E ele vai nos contar aqui o que é que ele fez aos 14 anos com seu primeiro salário. Nos conte lá, Everton. Na verdade, não fui eu que fiz, né? Meu pai fez. Eu me recordo, né? Na época não existia pagamento via banco, né? Era pagamento... hoje eu estou com 42 anos, corpinho de 41, mas com 42. E eu tinha 14 anos, então fazendo uma conta aí, mais de 30 anos, quase, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos atrás. E eu lembro então que eu fui até o RH, peguei o envelopinho, assinei lá porque antigamente o olerite, você recebia, né? No envelopinho. Né? E tudo separadinho com clipes, né? Isso o que era hora extra, o que era, enfim, prêmio, enfim, o salário. Ainda bem que eu não sou dessa época. Pois é, mas o Batata deve saber. E aí eu peguei, fui lá, fiz o processo e voltei para a máquina. Passou uns minutinhos, né? Eu vi meu pai entrar pela sessão e ele já deu a volta, subiu a escada. Eu trabalhava num patamar, né? Era um piso elevado. E ele, tudo bem? E aí, você já foi lá receber? O teu encarregado já liberou para você ir receber? Eu falei, já recebi, tô aqui com o dinheiro. Ele falou, então bacana, me dá aqui. Me dá aqui porque eu vou passar esse dinheiro para sua mãe. E a sua mãe, quando você chegar em casa, a sua mãe vai discutir com você o que vocês vão fazer com esse dinheiro. Então você me passa e eu passo para sua mãe. E aí lá em casa, então, vocês discutem, né, o que vocês vão fazer com o dinheiro. E aí eu falei, caramba, né, eu tinha feito alguns planos já, né, de quantos sanduíches davam, né, no intervalo do colégio para comer, enfim. E aí cheguei em casa,
às 14h30, meu pai chegou só no final do dia. No outro dia que eu fui conversar com a minha mãe falou, olha, então tá aqui o dinheiro, você vai comprar um tênis, que você está precisando de um tênis, isso aqui é para você passar o final de semana, esse aqui nós vamos guardar, vamos abrir uma poupança, e esse aqui a gente vai pagar uma conta da casa. Falei, puxa, que legal, né? Mas foi muito interessante, né? Eu acho que tudo isso já, o meu pai mostrando o cuidado que se precisava ter, acima de tudo, né, a responsabilidade. Pode falar. Tá, acima de tudo a responsabilidade, né? Enfim, apesar de 14 anos, mas a maturidade vindo muito rápida e muito acelerada por conta das responsabilidades. Então, eu acho que ele quis mostrar com esse gesto, com esse ato, atitude, né? Olha, você, como homem, né, precisa ter algumas responsabilidades, e foi muito legal. O que eu ia complementar aqui, né? Você sabe que eu trabalho com desenvolvimento de profissionais de carreira, e a gente tem uma máxima dentro dessa ordem que a gente fala que 60% da responsabilidade perante aos jovens, perante essa sociedade, 60% é responsabilidade de pai e mãe, 30% é de professor, e 10% é do patrão, do empreendedor. E hoje nós estamos tendo que resolver problemas como esse, inadimplência, educação financeira, esses valores dentro da organização, né? Então a gente vê a importância dos valores da família, da educação, né, Everton? Sim, eu digo assim, né, se a sementinha for plantada, sim, e aí eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Falamos lá no primeiro bloco sobre valores. Sim. Então acho que é isso, né? Você quer ter sucesso? Tenha valores. Tenha princípios. Exatamente. Então, começando lá, né, no início da nossa conversa, trazendo para agora, né, assumir as responsabilidades. Sim. Podemos fazer coisas erradas? Sim. Podemos. Temos livre-arbítrio, temos dificuldade de entendimento, não temos total conhecimento, então sim, eu já errei. E muitas vezes é a melhor coisa que você tinha para fazer naquele momento. Sim, era o recurso, era o que né? Tinha naquele era o que momento. tinha. Então, com 14 anos, eu fiz muita coisa errada. Coisas que eu fui levado pela emoção, pela adrenalina, né? Graças a Deus eu tenho um orgulho muito grande, eu fiz muita coisa errada. Mas eu nunca me envolvi com drogas, com bebida, mas eu tinha uma questão da adrenalina muito forte comigo. E dominar isso também é uma questão muito grande, né? Dominar essa impulsividade, esse desafio. Eu dizia que eu não podia ouvir um duvido. Duvida? Aí que eu ia e fazia, né? Então acho que isso muito da adolescência mesmo, né? Mas sempre resguardando os valores, os princípios. E a jornada começou, né? Lá com 14 anos. E eu tive a oportunidade de, até os 19, trabalhar nessa empresa, né? Tendo ali a convivência de bons amigos até hoje. Convivo com grandes amigos até hoje, daquela época, e aprendi muita coisa. Muita coisa, aprendi. Esses dias uma pessoa veio falar para mim da arte da serralheria, e eu dizia assim, eu conheço isso que você está falando, né? Porque eu trabalhei numa empresa e lá eu aprendi a cortar com maçarico, aprendi da ponte de solda, aprendi a cortar de policorte. E ela ficou olhando, né? E ela com a imagem que ela tem hoje. Ela falou assim, não, mas não é possível, né? Você ter cortado com maçarico, ter cortado com policorte, a linguagem, né? Saber a linguagem. E aí, com 19 anos, eu decidi, então, junto com o meu cunhado mais velho, empreender. Certo. Foi meu primeiro ato de empreender. Apoiados pelo meu pai, nós montamos uma gráfica. Meu cunhado é um profissional muito habilitado, mandar um abraço para ele, Mauro Membrive. Um abraço, meu irmão, é um irmãozão, né? Tá lá com a minha irmã, cuidando dos meus sobrinhos, da minha irmã até hoje, então. E aí nós decidimos empreender com uma gráfica. Eu com 19, ele já bem mais maduro, mas precisando de um braço ali administrativo, operacional, para cuidar das contas, pagamento, recebimento, estoque, aquela coisa toda, a área mais administrativa, financeira. E ele um excelente profissional impressor. E ali foi a minha primeira experiência como empreendedor. E foi uma experiência de 3 anos, né? Aí veio uma crise muito grande, uma crise econômica muito forte, e nós decidimos, por bem, por melhor, né, para que não acontecesse algo pior, nós decidimos encerrar as atividades da gráfica. Certo. Ele voltou a trabalhar de empregado, como impressor, numa gráfica aqui da cidade, está até hoje, já aposentado, mas está até hoje. E eu decidi empreender com ovos e pintinhos de um dia. Muito algo bom. Que ninguém sabe sobre mim. Muito eu bem. Eu já fui motorista de pintinho de um dia. Puxa vida. Então, uma granja aqui da região também, não da cidade, mas da região.
E eu me cadastrei lá como um prestador de serviço na área de transporte e sempre muito aconselhado e apoiado, né, pelo meu pai. Meu pai sempre foi uma figura muito presente na minha vida, nesse sentido do apoio, né? Meu pai sempre calado, mas sempre apoiador. E aí veio o meu segundo empreendimento, que foi então na área de transporte. E eu fui trabalhar para grandes redes, né, transportar para grandes redes de hipermercados, supermercados. E eu lembro que a Kombi, ela dormia carregada com os pintinhos de um dia. Eu carregava à tarde e ela dormia carregada, né? Então aquele piu, 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 na garagem de casa era um barato. E ali eu fui por algum tempo também, por estratégia da empresa. A empresa decidiu assumir o transporte, não terceirizar mais. E aí, talvez, a segunda frustração, né? A primeira com a gráfica, que acabou não sequenciando, veio o transporte, né, com pintinhos, e eu voltei então para a área privada. Certo. Voltei para a área privada. Mas na veia o empreendedorismo. Sim, sempre. E Érica, um ponto assim que sempre me chamou a atenção foi relacionar isso com qualidade de vida. Certo. Não com o que você tem que trabalhar menos. Não é isso, tá? Mesmo. Você que quer empreender, pelo contrário, você vai trabalhar muito mais. Mas você vai ter como equalizar e ter mais qualidade de vida. As pessoas confundem qualidade de vida com o tempo de trabalho exercido. E isso Sim. não é verdade. Você pode trabalhar 12, 14 horas naquilo que você ama ou trabalhar meio período naquilo que você odeia. E é isso que te mata. O que te mata não é a quantidade de horas que você trabalha. O que te mata é o ódio que você tem por aquilo que você faz. Não é verdade? Sim. E aí eu fui para a empresa privada, voltei para a empresa privada. E aí nós tivemos aqui na nossa região, no ano 2000, a experiência de ter a primeira concessão de rodovia aqui na região. E eu tinha umas atitudes meia loucas, assim, de acompanhar viaturas. Então o bombeiro passava e eu ia atrás para chegar no acidente, enfim. E eu coloquei na minha cabeça que eu iria trabalhar naquela empresa. Certo. E eu trabalhei lá por 8 anos. Consegui trabalhar lá por 8 anos. E aí tive a experiência de ir para um outro estado. Fui para Minas Gerais, onde morei na cidade de Divinópolis. Alô, Divinópolis, né? Então eu vou compartilhar o link desse programa com o pessoal de lá. Isso mesmo. Fui trabalhar então em Minas Gerais. Morei numa cidade chamada Divinópolis. E lá eu tive uma experiência que talvez, não sei se negativa, mas que talvez eu não precisasse ter passado por ela. Certo. E aí em 2012, por conta dessa experiência negativa, eu decidi voltar para Itu. E eu digo que às vezes as pessoas elas recomeçam do zero, né? Sim. É necessário recomeçar do zero. Eu digo que quando eu voltei para Itu, e eu faço questão de dizer isso com um sorriso no rosto, eu voltei no -3. Não foi no zero, voltei no -3. Fui ser motorista de pet shop. Fui dirigir para cachorros e gatos, para banho e tosa. E lá eu aprendi o que é o recomeço. E mais uma vez, buscando oportunidades, buscando ajudar as pessoas, eu voltei para a área, né, de gestão de frota, que é o meu core hoje, né, meu principal negócio hoje é trabalhar com gestão de frota. Voltei, então, em 2014, a trabalhar com gestão de frota numa empresa de telemetria. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a organização BNI, qual eu sou o diretor regional, né? Sou responsável por 60 cidades aqui da nossa região. E dentro do BNI, eu comecei a empreender, então, pela terceira vez. Então foi lá atrás, né, com a gráfica, depois com o transporte e hoje, né, com a Código Q, que é a minha empresa, há 4 anos. E a minha vida de Código Q caminha paralela com a vida de BNI. Então, hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, com tudo isso. E tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. A gente precisa muitas vezes cair para poder levantar, né, Everton? Com muito mais força. E pelo pouquinho que eu conheço você como um bom cristão, não importa para Deus quantas vezes a gente caia. Importa quantas vezes a gente quer levantar. A gente se levanta. Não é? E Sim. se você fosse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo agora, essas pessoas que talvez passaram até por problemas piores até Sim. que você, que já empreenderam, já quebraram, o que você falaria para essas pessoas, Everton? Primeira dica. Anota aí. Sempre esteja perto de pessoas
boas, pessoas inteligentes. O mundo vai te levar para perto de pessoas que talvez não sejam tão boas e nem tão inteligentes. Redirecione o seu caminho para estar perto dessas pessoas, as pessoas que são boas e que são inteligentes. Segunda dica, sempre faça o bem para alguém. Não importa o que é esse bem. E não espere que as outras pessoas vejam, mas sempre faça o bem. E terceira dica, seja obediente. Quem obedece, não erra. É verdade. Everton, é muito bom falar com você. Ficaria aqui horas conversando com você, ouvindo a sua história, mas infelizmente o nosso tempo é limitado e não dá pra gente conversar mais. Mas eu quero agradecer não só você de ter vindo aqui, mas também aos nossos telespectadores. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Quero dizer que é uma história bastante inspiradora e é muito bom ouvir você falar. Você sabe que em 30 segundos eu consigo falar muita coisa, né? Pois é. Você permite? Permito. Primeiro agradecer a você, Obrigada. né, que seguindo a inspiração do nosso Senhor, permitiu que a gente estivesse aqui hoje juntos. Sim. E quero agradecer a outras pessoas, rapidinho. Primeiro, a minha mãe, beijo para a senhora. Para uma pessoa chamada Alvimar Souza da Silva, que me deu a primeira oportunidade dentro da concessão de rodovia. E ao Fábio Torres, a minha gratidão. Beijo para você, para sua família, pro Adriano, né? E que vocês possam ser muito felizes em tudo que vocês coloquem as mãos. Tamo junto. Valeu. Obrigada. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Agradeço vocês que ficaram conosco até agora. E nos próximos programas, não esqueçam, estarei aqui com nova história empreendedora e eu espero você. Até lá!